vezes, nós chegamos com essas estruturas velhas. E não é da noite para o dia. Porque quando nós somos salvos, quando o Senhor vem, quando nós confessamos o Senhor como nosso Salvador, automaticamente ali é feita uma aliança. Mas a santidade, ela não é da noite para o dia. Não tem como a gente da noite para o dia se tornar santo. A Bíblia diz que é de glória em glória, de fé em fé. É necessário passar pelos processos para que a cada dia nós sejamos libertos dessa natureza velha e corrompida pelo pecado. Então, mediante essa palavra, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá em 2 Reis, capítulo 20. Amém? O rei Ezequias é curado. Por esse tempo, o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. Prestem bem atenção. Quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: o Senhor Deus diz: ponha as suas coisas em ordem, porque você não vai sarar. Apronte-se, você vai morrer. Olha que interessante. A Bíblia vai dizer que esse rei estava doente, quase morrendo. Então havia ali uma doença sobre o seu corpo. E o profeta vem: olha, Deus está dizendo para você colocar em ordem a tua casa. Por que o profeta precisou dizer para aquele homem que ele precisava colocar a casa dele em ordem? É muito interessante, porque quando a gente fala de casa, nós não estamos falando literalmente de uma casa, de um ambiente. Mas o profeta precisou dizer para ele que ele precisava colocar a casa dele em ordem. Então havia coisas fora do lugar. E nós precisamos entender que nós estamos falando de um homem de Deus. Um rei que tinha os princípios de Deus, mas estava com a sua casa fora do lugar. E a Bíblia vai dizer que esse homem estava quase morrendo. E se a gente vai ler lá no livro de Isaías, lá vai falar detalhes. Aqui a gente está vendo só o contexto dos reis. Mas lá a Bíblia vai dizer, quando ele vai fazer uma oração de gratidão, e ele vai contar toda a sua história, e ele vai dizer: eu achei que eu estava morrendo, e ele começa a colocar ali diante de Deus a sua angústia. Vocês conseguem imaginar alguém chegando para você e falando assim: ó, Deus está falando para você colocar sua casa em ordem, porque você vai morrer. O que vocês fariam? O que vocês precisariam colocar em ordem? Porque isso pode acontecer conosco. Isso já aconteceu comigo, isso já aconteceu com a pastora. Quem já passou pela experiência de passar pela medicina e ter um diagnóstico sabe o que é. Então você imagina ali, aquele homem, o rei, a autoridade máxima ali, que está com uma doença de quase morte, passando ali pelo processo de transição ali, e alguém chega e diz: olha, arruma a sua casa, porque você vai morrer. Então pensa nós aqui, né? Essa pergunta é boa aqui para a pastora, quando ela achou que ela ia, não, está acabando. O que passou pela cabeça da pastora? Eu garanto que ela precisou consertar algumas coisas. Porque todos nós, quando você tem um diagnóstico, você não vai pensar em coisas materiais. Você vai pensar naquilo que realmente é importante. E é nesse momento que a gente vai ver a importância da família. Será que nós estamos nesse lugar? Será que se hoje Deus usasse um profeta para falar conosco: arruma sua casa, põe as coisas em ordem, porque você vai morrer? O que passaria na nossa mente? Aonde nós iríamos? O que precisaria ser consertado? Porque esse homem, o rei, que tinha autoridade máxima, ele precisou olhar para si.
põe as suas coisas em ordem, porque você não vai sarar. Apronte-se, você vai morrer. Já pensou, gente, você recebendo isso? Então imagine, ele tinha um diagnóstico, o homem de Deus saiu para lá. Mas o que mudou? O diagnóstico. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim: ó Senhor Deus, lembra que eu tenho te servido com fidelidade, com todo o coração, e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse. E chorou amargamente. Isaías saiu do quarto em que o rei estava, mas antes que tivesse passado pelo pátio central do palácio, o Senhor Deus me disse: volte e diga o seguinte a Ezequias, o governador do meu povo: eu, o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, escutei a sua oração e vi as suas lágrimas. Eu vou curá-lo, e daqui a 3 dias você irá para o templo. Vou deixar que você viva mais 15 anos. Livrarei você e essa cidade de Jerusalém do rei da Síria. Defenderei essa cidade por causa da minha honra e por causa da promessa que eu fiz ao meu servo Davi. Olha que interessante, gente. Deus tinha uma sentença para esse rei. Que oração poderosa foi essa que mudou? Lá em Isaías, a gente vai ler, depois vocês leiam, a Bíblia vai dizer que ele chorou amargamente. O choro que mudou a sentença de Deus. Imagina esse homem, o rei, que precisou colocar cinza, vou pro pó. Agora o que mais eu tenho de precioso, que tem uma sentença. Porque ele já tinha um diagnóstico: morte. Arruma a tua casa. Mas a oração, o quebrantamento, mudou o destino desse rei. E Deus disse: volta. Olha como é interessante. Deus mudou aquilo que ele já tinha sentenciado por causa de um coração quebrantado, humilhado. Imagina ali o tanto de coisa que passou pela cabeça desse rei. Lá no livro de Isaías a gente vai ver detalhes dessa oração dele. Mas é interessante, porque Deus ouviu a oração, viu as lágrimas e mudou a sentença. Eu fico imaginando aqui também as orações da pastora, né, pastora? Imagina nesse momento, quando você está lá, é só você. Esse caminho ninguém pode fazer por você. Porque quando eu também recebi o diagnóstico, o Luizinho estava lá comigo, de mãos dadas comigo. Mas o meu coração ele não podia acessar. Só eu sabia a fragmentação. E eu precisei fazer os meus concertos. Foi lá naquele lugar. Foi necessário uma sentença para que Ezequias entendesse que tinha coisas que ele precisava colocar no lugar. Assim como a pastora, assim como a mim e a todos nós, que muitas vezes o Senhor precisa dar uma sentença para que a gente mude a rota das nossas vidas. Porque somos homens de Deus, mas somos falhos, somos humanos. E vezes ou outras o Senhor vai precisar nos machucar para que a gente entenda quem nós somos no Senhor. Então Isaías disse: ponha uma pasta de figos em cima da úlcera do rei, e ele ficará bom. E o rei Ezequias perguntou: qual será o sinal de que o Senhor Deus vai me curar e daqui a 3 dias eu poderei ir ao templo? Isaías respondeu: o Senhor me dará um sinal para provar que vai cumprir a sua promessa. O que você prefere? Que a sombra da escadaria avance 10 degraus ou volte 10 degraus? Ezequias respondeu: fazer a sombra avançar 10 degraus é fácil. Eu quero é que ela volte 10 degraus. Então Isaías orou a Deus, o Senhor, e ele fez a sombra voltar 10 degraus na escadaria feita pelo rei Acás. Então esse homem teve uma sentença anulada. Deus colocou crédito na sua conta. 15 anos a mais aí, uau, né? Quanta coisa ele pôde reverter. Mas
eu achei que não era para agora. E o Senhor começou a falar comigo a respeito de coisas fora do lugar. Então nós vamos ver um homem que era um homem de Deus, que ele próprio vai dizer: ó Senhor Deus, lembra que eu tenho servido com fidelidade. Ele mesmo apontou isso para o Senhor. E com todo o coração eu sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse. E chorou amargamente. Então esse homem, ele tinha um coração voltado para Deus, certo? Ele colocou isso diante de Deus. Mas o que é mais intrigante é que quando esse homem, ele abre as portas do seu palácio para que pessoas viessem de fora para conhecer. Então a Bíblia vai dizer assim, ó: por esse mesmo tempo que já estava ali estruturado, o rei da Babilônia, filho de Baladã, soube que o rei Ezequias havia estado doente. Então ele mandou uma carta, um presente. Ezequias recebeu bem os mensageiros e mostrou toda a sua riqueza. Presta atenção, mostrou toda a sua riqueza. Isto é, sua prata, seu ouro, suas especiarias, os seus perfumes, todas as suas armas. Não houve nada nos seus depósitos ou em qualquer outro lugar que Ezequias não mostrasse. Então o profeta Isaías veio falar com ele e perguntou: de onde vieram esses homens e o que foi que lhe disseram? Ezequias respondeu: eles vieram de um país que fica muito longe daqui. Vieram da Babilônia. Isaías perguntou: o que foi que eles viram no palácio? O rei respondeu: viram tudo. Não houve nada no depósito que eu não lhe mostrasse. Então Isaías disse ao rei: o Senhor Deus diz que vai chegar um tempo em que tudo aquilo que está no seu palácio, isto é, tudo que os seus antepassados ajuntaram até hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará nada. Algum dos seus próprios filhos, presta atenção nisso, gente. Algum dos seus próprios filhos serão levados como prisioneiros e feitos eunucos para trabalhar no palácio do rei da Babilônia. O rei Ezequias entendeu. Olha que interessante. Ele entendeu que isso queria dizer que durante a vida dele haveria paz e segurança. Por isso diz: a mensagem do Senhor que você me deu é boa. Peraí, eu estou dando uma sentença que alguém vai vir, vai destruir tudo, e que até os meus filhos serão levados como eunucos, serão escravos, e essa mensagem é boa? Onde é que está a mensagem boa? O que eu aprendo aqui com essa mensagem de Isaías para Ezequias? Quando a gente entende o fim desse rei, a gente vai olhar que quem toma o seu lugar, o sucessor dele era Manassés. Então a gente vai ver o reinado de Manassés, um homem mau, cruel, um dos piores reis. Mas é tão intrigante porque ele era filho desse rei, Ezequias. Então o que eu aprendo aqui? Como é que alguém que tinha princípios de Deus não ensinou o caminho? Se esse homem de Deus tivesse ouvido essa palavra e ele tivesse ido para o pó, Jesus, Deus tem misericórdia, que palavra é essa? Mas o que acontece? O que aconteceu com Ezequias? Ele estava pensando em si. Então eu estou vivendo em paz, eu consegui todas as riquezas, está tudo muito bem, a palavra do Senhor é boa, mas ele se esqueceu que depois dele haveria um sucessor, e ele não preparou o sucessor. Nós vamos ver aqui um dos piores reis que foi capaz de queimar o seu filho, adorou todos os tipos de Deus, se perdeu, profanou, foi considerado uma abominação. Como pode um homem não preparar o filho para a próxima geração? Então nós vemos isso que o Senhor ministrou no meu coração. O que nós estamos preparando? Quais são as
isso é muito sério. Nós estamos vivendo o pior contexto da igreja, porque as pessoas têm sido levadas por todo o vento de doutrina. Por quê? Porque nós estamos pensando muitas vezes só aqui e agora, em nós, mas muitas vezes nós estamos esquecendo que é preciso deixar alguém para tomar o nosso lugar. Será que realmente quem você tem preparado para tomar o seu lugar? Essa pessoa tem entendido qual é o propósito de Deus? Porque nós podemos gerar uma Manassés. E por conta do pecado de Manassés, Deus levou aquele povo à ruína. É interessante que quando Deus levanta o rei Josias, que foi um homem extraordinário, a Bíblia diz que esse homem não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. E quando esse homem trouxe total restauração, Deus disse para ele: olha, rei Josias, enquanto você viver, haverá paz. Mas por conta do pecado de Manassés, eu vou cobrar o povo. Então, por conta do pecado desse homem, ele trouxe condenação para toda uma geração. Então, nós precisamos tomar cuidado. Nós precisamos entender que existe da parte de Deus e Ele conta conosco para uma missão. Nós precisamos preparar pessoas. Nós precisamos pregar o Evangelho da forma correta. O rei Ezequias, por achar que ele estava numa posição segura, ele não preparou Manassés. E esse homem foi cruel. Se vocês lerem, Manassés tinha 12 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 55 anos em Jerusalém. Pensa, 55 anos. A mãe dele se chamava Euziba. Manassés pecou contra Deus o Senhor, seguindo os costumes nojentos das nações que o Senhor havia expulsado da terra, conforme o povo de Israel avançava. Ele construiu de novo os lugares pagãos de adoração que o seu pai havia destruído. Construiu altares para a adoração do Deus Baal, fez um poste ídolo como Acabe, rei de Israel, havia feito. Manassés também adorou as estrelas, construiu altares pagãos nos templos, onde, conforme o Senhor Deus tinha dito que somente ele deveria ser adorado. Nos dois pátios do templo, Manassés construiu altares para a adoração das estrelas, queimou seu filho em sacrifício, fez adivinhações, feitiçarias, consultava adivinhos, médios, pecou muito contra Deus o Senhor e fez com que ele ficasse irado. Manassés colocou uma imagem de poste no templo, o lugar a respeito do qual o Senhor tinha dito o seguinte: a Davi e ao seu filho Salomão, em todo o território das 12 tribos de Israel, escolhi este templo aqui em Jerusalém para ser um lugar onde serei adorado para sempre. E se o povo de Israel obedecer a todos os meus mandamentos e fizer tudo o que manda a lei que o meu servo Moisés deu a eles, então eu não deixarei que sejam expulsos da terra que dei aos seus antepassados. Mas o povo de Judá não obedeceu a Deus, e Manassés, presta atenção, Manassés os levou a cometer pecados ainda piores do que aqueles cometidos pelas nações que o Senhor Deus havia destruído, conforme o seu povo ia avançando. Então nós vemos aqui um homem mau, que não foi preparado para seguir o exemplo do pai. E quando eu estava pensando sobre isso, o Senhor ministrou no meu coração. Como nós vemos na Bíblia homens que não prepararam sucessores, não deixaram pessoas. Nós vamos ver o profeta Eli, que não ensinou seus filhos. Nós vamos ver o rei Davi, que teve toda a sua casa, o homem segundo o coração de Deus, que não cuidou da sua casa. Nós vamos ver Jacó, que deixou de forma tão estranha o mal dentro da sua casa. Então nós precisamos entender que existe uma responsabilidade. E enquanto eu estava preparando essa mensagem, o Senhor começou a ministrar no meu coração. Nós estamos vivendo a pior geração, por quê? Porque se perdeu seus papéis. Nós temos visto famílias onde a mãe e o pai estão brigando
sabem quem são. Queridos, isso é muito sério. Eu acredito que eu, a pastora, a Cristina, a Edna, nós temos esse contexto aí. Aonde nós pegamos os nossos pais brigando para ver quem mandava mais. Porque eu estava conversando com o Luizinho. A gente achava que era um, mas na verdade havia uma briga de poder. E muitas vezes isso está sorrateiramente. Porque toda casa bagunçada vai ter disfunção. Se o homem estiver na posição de líder, e aí a gente vai ver por que quando aquela mulher de Jó, ela fala aquilo que muita gente acha que ela é louca, mas a gente entende aquela mulher, as suas emoções abaladas por ter perdido seus filhos. Quando ela se levanta para dizer: amaldiçoe esse Deus e morra, e Deus não estava tratando com a mulher, Deus estava tratando com o homem. E aquele homem sabiamente diz: mulher, acaso o Senhor não nos deu coisas boas? Por que Ele não pode nos dar coisas más? E então esse sacerdote, ele calou com a mulher, porque Deus não estava tratando com a mulher de Jó. E é interessante que na restauração da sua família, Deus não deu outra esposa. Foi com aquela mulher que Ele restituiu e restaurou. Então nós vamos ver lá o contexto do rei Acabe, que também foi considerado um dos piores reis. E a gente escuta muito falar de Jezabel, a mulher mau. Mas se Acabe tivesse tomado o lugar de sacerdote, ele teria parado Jezabel. Jezabel só tinha poder porque Acabe saiu da posição de sacerdote, de líder. Deus levantou Acabe para ser autoridade, mas ele se tornou fraco. Toda autoridade fraca vai levantar um ídolo. Jezabel só foi Jezabel porque Acabe saiu da posição dele. Então nós temos visto isso. Esse contexto hoje de mulheres dominadoras, homens fracos. E nós precisamos orar, porque os filhos estão perdidos. De pequenininho a gente já vê as pequenas Jezabel e os pequenos Acabes. Homens que não sabem mais a posição que ocupam. Eu estava vendo uma entrevista em meio a um artigo de mulheres que estão fazendo contratos com esses maridos. Então elas estão saindo para trabalhar, elas estão indo para o campo de trabalho e os homens estão ficando em casa para cuidar dos filhos. Isso vai dar certo? Deus não constituiu o homem para ser mãe. É a mãe que precisa gerar os primeiros afetos. Então essa mãe está assumindo o lugar do pai, esse pai está assumindo o lugar da mãe. E como é que fica essas crianças? Querido, nós precisamos orar. Nós precisamos jejuar, porque está feia a coisa. E se Deus não posicionar os sacerdotes, nós vamos ver a coisa ficar ainda pior. Por que a gente tem visto o índice de homossexualismo crescer tanto? Por que as mulheres andam tão autoritárias? Hoje, quando você vê uma menina meia, a gente até assusta. Porque as mulheres estão brutas, os homens estão delicados, os filhos estão perdidos. O que está acontecendo nessa geração? Nós precisamos tomar o nosso lugar. Quem somos nós no Senhor? Nós precisamos voltar os nossos olhos para o Senhor, porque a igreja precisa se posicionar. Queridos, eu nunca vi como é que isso pode estar tão dentro da igreja. Eu estava vendo uma ministração do pastor Cote e ele falando, queridos, nós precisamos jejuar, nós precisamos se propor, porque quando tem trabalhos que envolvem mulheres, a igreja enche, mas quando tem trabalhos que vai envolvendo homens, não tem ninguém, porque as mulheres estão fazendo o papel de cobertura espiritual do homem. O que está acontecendo? Nós estamos muitas vezes cansadas e sobrecarregadas porque nós estamos fazendo coisas que não é para nós fazermos. Então nós precisamos pedir para o Senhor para que a gente possa tomar o nosso lugar.
Hoje eu estava conversando com o Luizinho e esse ano foi um ano assim que muitas pessoas nos pediram ajuda, muito. Eu nunca vi tanto adoecimento emocional. E eu vi várias vezes eu falando, amor, você precisa conversar com essas pessoas. Ele falava, não, mas a psicóloga é você. E eu vi ele sorrateiramente jogando para mim algo que o Senhor queria que ele fizesse. E eu falei, peraí, vizinho, e na hora o Espírito Santo me levou e eu falei, uau, nem eu te compreendi isso. E o Senhor falou assim para mim, Jane, eu te levantei como mãe. As pessoas vão chegar para você arrebentadas nas suas emoções e eu te dei sabedoria e conhecimento para essas mulheres serem curadas na maternidade. Mas o papel do pai você não vai fazer, porque eu não te levantei para ser pai. E todas as pessoas que chegam para nós foram machucadas na maternidade e na paternidade. E essa questão do espiritual, a paternidade, eu não tenho autoridade. E eu comecei a falar isso para o Luizinho, foi muito interessante. Porque essa semana chegou uma menina lá e ela começou a falar. E eu perguntei para ela e ela falou da questão do pai. E até comentei com a Edna, questões assim que muitas vezes Deus nos dá o discernimento e a pessoa ela não tem discernimento. E ela começou a chorar, falando do pai, e ela falou, Janine, eu sabia que eu carregava isso. E ela contou que o dia o sonho dela era o dia da formatura. E ela sonhava com aquele dia. E ela vinha de muita vulnerabilidade social. E no dia da formatura ela ligou para o pai. Esse pai ausente, ela estava separada da mãe, ela já tinha ali suas feridas. E ela ligou para o pai, hoje é o dia mais importante da minha vida. E eu queria que o Senhor me desse a minha roupa. E foi lá e falou para o pai o que ela desejava. E esse pai falou para ela, problema seu. E cortou ela. E ela disse que não tinha dinheiro nem para a roupa. E ela disse que naquele momento ela ficou com ódio, com muita raiva, com revolta. Mas mesmo assim ela foi. E aí um dos coordenadores chegou nela e falou assim para ela, olha, tudo bem que ela falou que ela não ia poder fazer porque ela não tinha condições. E ela arrasada, e você faz o seguinte, você trabalha até certa hora e aí depois você aproveita a festa. Você imagina isso? E ela falou que ela teve que trabalhar no dia que ela sonhou. E ela me serviu naquelas pessoas. E ela disse com o coração cheio de ódio, ela falou, meu Deus, o Senhor é bom. Com muita raiva. E ela disse que na hora da formatura, as colegas dela começaram a entrar com seus pais. Ela disse que na hora que aquelas meninas começaram a entrar, quando ela viu uma das colegas dela entrando com o pai, ela disse que o coração dela foi cortado em pedaços, que ela não conseguiu segurar. E ela começou a chorar, ela correu para o banheiro porque ela não queria ver ninguém naquele desespero. E ela falava, meu Deus, por que eu estou assim? E aí eu comecei a falar para ela, essa menina ainda carrega essa dor do pai. E eu chamei o Luizinho e falei, hoje aqui o Luizinho vai representar o seu pai, você vai falar para ele tudo aqui que está guardado. Essa menina se jogou e ela começou a jogar a raiva dela, vomitando os lixos dela. Queridos, não é brincadeira, é muito sério. Ela chorava. Aquilo que a gente conversou aquele dia, lembra, pastor, que você me mandou? Aquela dor guardada naquele momento, ela começou a vomitar. E ela dizia, por que você me abandonou? Por que você cortou meu coração? Por que você foi o primeiro a me abandonar quando você devia me proteger? Essa é a fala do adulto? Essa é a fala da criança. E depois nós começamos a orar com ela, a chorar com ela, a falar que realmente esse pai errou, mas era que ela precisava perdoar esse pai, ainda que ele tinha cortado o coração dela em pedaços. E então essa menina, ela entendeu. E ela falou, já eu não consigo, minha vida vai. E quando eu penso
terminei isso hoje aqui, nós vamos fechar essa porta espiritual. Depois você vai me contar, porque você vai testemunhar que hoje o Senhor está mudando a tua história. Hoje o Senhor está escrevendo algo novo. E ela estava destruída. E no final de todo esse processo de libertação, ela falou: Regiane, eu estou tão leve, eu estou me sentindo tão aliviada, porque eu tirei os meus pais, meu pai das minhas costas. E nós explicamos que ele não tinha o que dá para ela, porque quem perdeu foi ele. Ele perdeu de financiar o dia mais feliz daquela menina, porque para ela nem era a festa, mas ele entrar com o pai, estar de mãos dadas com o pai, porque ela chorando, ela não sabia, mas na hora eu falei, cara, essa menina só queria o pai, ela queria estar com o pai, e o pai da ignorância não conseguiu entender. Então que nós nessa noite, nós possamos entender o nosso papel. Vocês que têm filhos, entenda, quanto mais amados os filhos se sentem, mais eles buscarão o Senhor. Quanto mais conflitos, quanto menos eles se sentem protegidos e amados, eles vão fazer essa transferência. Porque essa menina, ela não tinha Deus como pai, tudo ela culpava a Deus, porque o pai dela falhou e ela lançava isso para o pai. Como acessar o pai de amor se o pai terreno falhou? Que nós possamos nos posicionar e entender que existe um pai. Nós conversamos muito sobre isso também, né, Edna? Quantas questões mal resolvidas dentro de nós. Às vezes nós carregamos feridas tão profundas e nós nem sabemos que carregamos. E isso muitas vezes vai nos impedir de crescer diante de Deus. E algumas bênçãos ficarão retidas, porque o Senhor não tem como trabalhar quando tem falta de perdão. Nós precisamos liberar aqueles que nos oprimiram e nos machucaram. Nós precisamos acessar esses lugares de dor e ressignificar as nossas dores, para que possamos viver o melhor de Deus nas nossas vidas. Põe em ordem a tua casa. Coloca o teu coração diante de Deus. Peça para que o Espírito Santo venha te levar. Como é o teu relacionamento com os teus pais? Quando você fala pai, o que te vem? Quando você fala mãe, quando você tem que citar o teu pai e a tua mãe, você precisa correr. Quem você escolhe para abraçar? Ou você gostaria de correr para longe porque você não queria estar perto de nenhum dos dois? O que significa família? O que você entende como pai, paternidade, maternidade? Será que nós queremos carregar isso para nós? Nós queremos estar perto da nossa família? O que a nossa família remete? Essa família é um lugar de paz? Ou é um campo de batalha? Nós precisamos. Quando você fala de pai, você se alegra, você quer beijar, abraçar? Uau, meu pai é o meu referencial. Quando você fala de mãe, você quer beijar e abraçar e dizer: uau, ela é a minha heroína? Porque nós precisamos dar conta disso. Porque é a partir da família que nós seremos abençoados ou não. Nós precisamos. E a nossa oração pode mudar o destino da nossa família. A partir do perdão, a partir da ressignificação. Nós precisamos entender qual é o lugar que nós ocupamos nessa família, liberando, perdoando e acessando novos lugares. Porque o Senhor quer nos abençoar. Mas todo o nosso coração está cheio de amargura, cheio de dores, cheio de falta de perdão. A nossa bênção vai ficar retida lá. Até que a gente entenda que, por mais que eles tenham errado, e olha que tem os pais que erram pra caramba, mas nós precisamos perdoar. Não porque eles merecem, mas porque a palavra de Deus diz que nós temos que perdoar, para que nós possamos ter os nossos dias prolongados sobre essa terra. Entender o princípio da honra não é porque a gente quer, é porque a palavra de Deus diz.
fica agarrado na mágoa, mas a gente que sofre. E nós precisamos entender que Deus não passa por cima dos seus princípios. Aquele que não perdoa não será perdoado. Então nós precisamos fazer esses caminhos. Nós precisamos ir para o Senhor e colocar a nossa casa em ordem. Amém? Vamos orar? Que nesse momento você possa se levantar e colocar o seu coração diante de Deus. E eu gostaria que você pensasse, que você lembrasse da sua mãe. Quando você fala da sua mãe, o que te vem? Se você tivesse a oportunidade agora, nesse momento, você abraçaria sua mãe? Você beijaria sua mãe e diria para ela o quanto ela foi importante? Ou você teria palavras pesadas para dizer a ela? Você teria espinhos ou flores? Quando você fala em mãe, o que te vem? E aí você vai ter que colocar isso diante de Deus. Quando você fala de pai, o que essa palavra significa para você? O que foi deformado, fragmentado na sua alma? O que significa paternidade? Você consegue abraçar e beijar os seus pais? Você consegue dizer para eles que eles foram importantes e que você quer seguir os passos deles? Ou você olha para eles e fala, eu não quero bobear você em nada? O que está no nosso coração? Deus conhece o que está no nosso coração e Ele quer nos limpar. Nós não podemos fazer como o rei Ezequias, que não preparou a sua família, e por conta disso, Deus cobrou de uma geração inteira, porque ele tinha a obrigação de ensinar Manassés, mas ele estava preocupado em como ele iria terminar, e ele não estava preocupado em preparar o sucessor. Nós precisamos colocar a nossa casa em ordem. Nós precisamos colocar o nosso coração diante de Deus. Senão, ciclos se repetirão. As coisas vão continuar acontecendo do mesmo jeito, até que alguém entenda e mude o ciclo. Amém? Amém. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui diante de Ti, Senhor. Oh Deus, estende as Tuas mãos. Espírito Santo, que o Senhor venha ministrar cada coração nessa noite. Jesus, aonde houve um abalo, uma fragmentação, Senhor, aonde as emoções foram abaladas pela figura do pai, pela figura da mãe, aonde tem essa rachadura, Senhor, que o Senhor venha, Deus amado, curar, Senhor, a nossa alma, as nossas emoções. Os nossos pais são as nossas primeiras referências, mas muitas vezes eles são os primeiros a ferir. E por conta disso, Senhor, muitas vezes nós crescemos tão perdidos e não conseguimos desfrutar da bondade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus nós te pedimos, mostra, Senhor, para cada um quais são as feridas que nós temos carregado, aonde, Senhor, nós precisamos liberar perdão, aonde nós precisamos, Senhor, voltar, Pai, para poder, Senhor Jesus, consertar, colocar em ordem a nossa casa, para que não venhamos a ficar, Senhor, aprisionados nas feridas da nossa alma. Jesus, nós colocamos diante de Ti a nossa alma, as nossas emoções. Nos ensina, Senhor, nos ensina a gerar relacionamentos dentro da nossa casa, na nossa família, nesse lugar, Senhor, aonde nós não temos como se esconder, porque é ali, Senhor, nesse ambiente, que nós, ó Deus, seremos conhecidos verdadeiramente. Então, Senhor, nos cura, Senhor, as nossas, Senhor Jesus, famílias, os laços rompidos, quebrados pelas feridas, Senhor Jesus, da nossa alma. Fica conosco, perdoa, Senhor, os nossos pecados e nos mostra onde nós estamos feridos. Só o Senhor pode fazer isso. Nós te pedimos, nós te agradecemos, Senhor. Tem misericórdia de nós. Fica conosco e nos ajuda, nos ensina a perdoar com o Teu perdão e a amar com o Teu amor. Porque é somente no Teu amor que nós podemos amar. E é somente no Teu perdão que nós podemos perdoar. Porque a nossa natureza, Senhor, é egoísta. E a nossa alma milita contra o nosso espírito. Então, Senhor, vem com o Teu Espírito.
É o que nós te pedimos e te agradecemos.